Agora um homem, gente. Ele é atual diretor do Instituto, fundador da Associação Internacional de Humanização e do projeto Terapeutas do Bem. E ainda é consultor no setor audiovisual em roteiro e sendo criador de filmes e séries, e é diretor da Atma Health. E o mais importante, ele foi precursor dos estudos e pesquisas para a elaboração de uma nova e revolucionária a linha terapêutica das virtudes, uma linha da psicanálise, especialista em humanização, foi presidente da editora Saint-Germain, também dirigiu a ANAFEM, Associação Nacional dos Fabricantes de Instrumentos Musicais. Vem aqui ao palco Eduardo Casarotto. Boa noite. Eu morei em Portugal e eu fiquei bem assustado em Portugal. Portugal é o terceiro país com maior violência doméstica do mundo. É incrível, muito maior que o Brasil. Daí você fala, mas por quê? Na Europa não era para estar mais evoluído, blá blá blá. É um país extremamente atrasado de cultura, o machismo lá impera. Então, ficou extremamente claro para mim, como estudioso, que se a gente não romper com o machismo estrutural na sociedade, a gente não vai vencer a violência doméstica. Tudo bem? Não vai. Né? Então, por isso, meu tema é o feminismo. Eu trabalho também com cadeia. Eu criei um sistema de recuperação de criminoso, onde é aplicado aqui no estado de São Paulo, estou levando agora isso para as cadeias dos Estados Unidos. Esse sistema é o seguinte, vem da linha terapêutica das virtudes. Há 15 anos atrás, aqui em São Caetano, eu tinha um instituto aqui em São Caetano de psicanálise. Eu comecei com um estudo multidisciplinar com vários profissionais e, uma dada hora, alguém fez a pergunta sobre religiões, porque a religião impacta muito no nosso comportamento, né? Nas nossas castrações, nas nossas condutas. E alguém fez a seguinte pergunta, mas não tem alguma coisa que todas as religiões do mundo concordam? Tá, deve ter. Vamos começar a estudar? Vamos, montamos um mega grupo, isso mais de 15 anos atrás. Bom, primeira coisa assustadora, tem mais de 5 mil religiões no mundo. Por isso demorou tanto estudo assim. Bom, foi se estudando, chegamos a 33 virtudes humanas que todas concordam. Trabalho estatístico, por enquanto. Então já descobri uma coisa muito interessante, onde dessas 33 virtudes, vamos estudar elas no cérebro. Aonde no cérebro ela funciona? As 33 virtudes funcionam no lobo frontal. Olha que interessante. Então, o domínio da primitividade humana, da violência humana, é vencer o tronco cerebral. É um instinto primitivo e tá. Então, elaborando as 33 virtudes, quando a gente tem esse treinamento, as minhas colegas aí, psicanalistas, sabe que a gente trabalha aceitação, que a gente trabalha autorresponsabilidade, que são uma das 33 virtudes. Porém, na terapia, o que acontece? A gente vai lá para a terapia e faz a catarse. Eu descobri que eu ainda estou num casamento com violência porque meu pai me bateu, então eu busquei um marido de forma transferencial que me bata também. Aí eu me sinto protegida, porque ele dá na minha cara igual meu pai dava. E aí, então, eu estou no mesmo ambiente, como a colega falou. Aí vai lá na análise, e aí ele descobre, caramba, era meu pai. Eu estou buscando meu pai? Estou buscando meu pai. Sabe o que vai dar isso? Nada. Porque a pessoa não é competente ainda, no seu lobo frontal, em olhar para aquela falta de forma diferente. Ela tem que aceitar. Enquanto o inconsciente ele é atemporal. Então ele vai lá e tenta resolver o passado. Como é que a gente se torna? Por isso que eu adorei que começou com uma meditação. Porque a meditação vai te deixar onde? No aqui e agora. Ela tira o excesso de pensamento de passado, tira o excesso de pensamento de futuro. E aí, é uma das virtudes da brandura do aqui e agora. O aqui e agora, eu estimulo o meu lobo frontal. Então, essa percepção consciente, ou seja, a expansão da consciência está onde? No desenvolvimento das virtudes. E eu não estou falando de religião mais. Eu estou falando de neurociência. Eu estou falando que quando estimulamos as 33 virtudes, elaboramos aqui o lobo frontal. E aí vencemos a violência. Então, é isso que tem que trabalhar no homem e na mulher que sofre violência doméstica. Porque não adianta a gente só ensinar a mulher a fugir de casa. Eu trato violência doméstica há 20 anos. Não adianta a gente ficar falando, vai embora. O homem também é uma vítima. O homem também tem que ser cuidado.
E se ele está fazendo a violência, ele também é um ser que está em sofrimento. Ele também precisa evoluir, ele também precisa expandir sua consciência. Ele não dá para ficar tratando o homem como vilão. Tem que tratar o homem também como doente. Se a gente ficar olhando grupos, igual o machismo e o feminismo, se a gente ficar dividindo grupos, a gente vai dividir times. Essa é a base da guerra, gente. A união. Quando a gente parar de ver dois times, a gente tem que ver todo mundo como ser humano, simplesmente. Então, tem uma teoria, inclusive, da linha psicanalítica das virtudes, que é a teoria da neutralidade. O que é a teoria da neutralidade? É uma teoria dentro da formação da personalidade, onde a gente é extrovertido, introvertido, otimista, do medo. Quando a gente está numa personalidade, na ponta, por exemplo, otimista, a pessoa é muito otimista. É bom? Não parece bom? Não, não é. Ela vai cometer erros, ela não vai pensar, ela vai ser mais impulsiva. Uma pessoa que age muito pelo medo, que é o contrário da ousadia, também não vai agir, não vai. Então, a teoria da neutralidade é o quê? Está no meio. Eu tenho a ousadia, tenho o medo, eu tenho a introspecção, eu tenho a extroversão. Ou seja, são vários traços de personalidade. E o feminismo e o machismo, né, por falar no Jung, o ânimos e o ânimas nosso, também tem que estar em equilíbrio. Nós temos o feminino. Vou falar uma coisa aqui para quem não é da área, entenda, somos todos bissexuais. Os homens já até mexeram. É isso aí, todo mundo gosta de todas as áreas erógenas do corpo. Fiquem tranquilos que todos somos bissexuais. Nós temos o feminino e o masculino dentro da gente. Para adequar uma sociedade, imagina, era um caos. Lá, antes de descobrir o fogo, era todo mundo transando com todo mundo, você matando seu irmão, comendo a sua mãe, era normal, antes do fogo. Para organizar uma sociedade, virar uma civilização, o que precisa fazer? Regras. Regras com punições. E aí veio a Igreja Católica e foi adequando essas regras, e aí ficou muito o feminino e o masculino mesmo, e aí ficou realmente estereotipado as coisas. Se organizou uma civilização com isso? Sim. Mas enquanto a gente era primitivo, então regras, muitas regras. Para seres primitivos é importante, porque senão o cara ele descamba e usa só o instinto primitivo. Agora, castrações e regras para alguém que já tem o domínio do seu lobo frontal, que já tem o domínio, se importa com o teu próximo, e aquele excesso de regra faz os processos de recalque. E aí eu vou ficar funcionando só a partir de desejos ainda não realizados, traumas, né? Depende aí da neurose, psicose ou perversão que você vai cair. Então, o recado que a gente tem que dar aqui, eu não tenho tanto tempo, então eu estou tentando resumir um pouco do assunto, é que a gente tem que, primeiro, não ter time. Tá? Uma mulher, ela tem que permitir que o homem seja doce, frágil. A mulher que está com a bandeira, é feminismo. E tem a frase, eu quero um homem do meu lado. Se você, quando ele for frágil do seu lado, quando ele chorar do seu lado e você se sentir desprotegida, você não está permitindo que quebre o machismo estrutural. Os homens têm que aprender a pedir ajuda, têm que aprender a ser frágil, têm que aprender a chorar. Isso não é fraqueza. Quando a gente nasce, já tem uma linguagem estabelecida aqui, né? Lacan já nos deixa isso, já tem uma linguagem totalmente pronta. A gente dá-se dentro dessa linguagem. Mas se a gente não quebrar o simbólico das coisas, a gente não vai sair do machismo. Eu fiz uma experiência em casa sobre isso. E a mulher, a gente discute muito sobre isso, né? A gente tem um instituto de psicanálise, então isso é assunto em casa, né? Aí, um dia, com colegas em casa, eu falei assim, amor, acende o fogo da churrasqueira. Ela, como que é? Acende o fogo? Mas isso é coisa de homem. Gente, por que a mulher não existe? Lacan tinha uma frase que a mulher não existe. Já viu o homem fazendo churrasco? A dificuldade. Homens, desculpem, eu vou contar a verdade para as mulheres. É a coisa mais ridícula do mundo. Você põe umas madeirinhas assim, acende o fogo e faz assim com a carne só. E a gente é o máximo. A gente é o máximo por fazer isso. A mulher faz comidas mega elaboradas. É normal para ela. Normal. Então a mulher vai lá, cuida do filho, acorda à noite, dá o peito. O homem troca uma fralda. Cara, que maridão que eu tenho. Bicho, a mulher não existe, a gente não enxerga. Qualquer coisinha que o homem faz é o máximo. Se a gente não começar a equalizar
esses simbólicos, a gente não vai quebrar o machismo estrutural na sociedade. E o melhor conselho que eu deixo aqui é a gente permitir que o parceiro seja frágil. Né? Eu permito que ele seja feminino. Vai lá, enfia o dedo, não. Já não precisa completar a frase, não. Vai lá, estimula todas as áreas erógenas dele, permita que ele chore, fale dos seus problemas, deixa o sentimento sair. Então, permita que ele traga, porque eu canso de escutar em consultório dos meus alunos, nas minhas palestras, as mulheres reclamando de que os homens estão frouxos. Claro, antigamente tinha papéis estabelecidos, você nascia, tinha um papel estabelecido. Homem faz isso, a mulher faz isso. Estava tranquilo, eu sei o que eu faço. Porque tinha rótulos e roteiros pré-estabelecidos. Hoje, a gente não está quebrando esses rótulos e roteiros? Ninguém sabe mais onde está. Eu não sei mais o que eu sei, não sei mais onde eu estou e o que eu faço. Como é que é ser homem? Cadê o roteiro de ser homem? Cadê o roteiro de ser mulher? Não tem mais. E a gente fica buscando no nosso passado, de papai, de mamãe, de vovô, esses papéis. Aí a sociedade está mudando e eu busco papéis passados. É o conflito da sociedade, que é o mal-estar da civilização que o Freud e Lacan fala. Eu estou em conflito entre uma nova sociedade e o que o meu passado está pedindo. Por quê? Porque eu ainda estou neurótico. Então, eu vou aqui aproveitar a fala da colega que falou do tronco cerebral, que o trauma está aqui no tronco cerebral. Está lá exatamente. O inconsciente está entre o tronco cerebral. E mandaram calar a boca. Mas eu vou falar mais 2 minutos. Vocês me dão 2 minutos. Está no tronco cerebral? O trauma, tá? O inconsciente está entre o tronco cerebral e o sistema límbico. A consciência, o seu eu profundo, está no lobo frontal. Isso que a gente descobriu neurologicamente nesses estudos das virtudes, quando a gente expande essa consciência. Então a gente vence o primitivismo, a violência, quando a gente vence exatamente o tronco cerebral e o sistema límbico, como? Elaborando esse lobo frontal. Então aí sim a gente consegue parar de funcionar de forma inconsciente. Na nossa linha, o inconsciente não é um local. E nem linguagem, como o Lacan fala. O inconsciente é um estado. Tá? Então a gente pode funcionar de forma mais consciente ou funcionar de forma mais inconsciente. Ele não é um lugar. Onde, olha, meu trauma está nesse lugar. Não, ele está lá no tronco, ele está o registro lá. Mas o mecanismo, a forma, o estado com o qual eu estou, depende da expansão da minha consciência. Quer ver um exemplo? Vamos pegar grandes mestres, vamos pegar Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa, vamos pegar esses caras todos. Vocês conseguem ver eles primitivos? Vocês conseguem ver eles tendo atitudes inconscientes? Pode ver que eles têm mais consciência. Porque a expansão do lobo frontal, da consciência é maior. E a chave do lobo frontal, de novo, eu não estou falando em religião. A chave do lobo frontal é a caridade. É o amor ao próximo. Se você não consegue expandir a sua consciência, se você não ver o outro no real, só o outro, como grande outro, na linguagem psicanalítica, quer dizer que ele vai sempre formar o seu sujeito, o seu sujeito inconsciente. Quando eu vejo o outro na realidade, a única forma que eu consigo ver o outro na realidade, me importar realmente com o outro, sem passar por mim, sem ter ganho secundário, sem ter um parabéns por isso, porque eu faço voluntariado e ganho parabéns por isso, eu posto no Instagram, eu falo para minha família que eu sou bom, eu sou bonzinho, eu estou tendo ganho. Isso não é daqui, isso é daqui, é tronco cerebral. Todo mundo faz voluntariado, mas tem algum tipo de ganho, é tronco cerebral, não é lobo frontal. Quando eu faço o bem, de fato, para o outro, sem ter ganho nenhum, eu tenho essa expansão, e nessa expansão eu consigo experimentar um pouquinho do que chama plenitude e completude. Todo mundo está atrás de felicidade, a felicidade realmente não existe, o mundo aqui é um caos, tá? Se a gente não aceitar o caos da vida, a gente vai viver em conflito com ele. A gente aceita o caos da vida e entenda que a expansão dessa consciência, esse estado de plenitude e completude só se dá quando eu me importo com o meu próximo de verdade. Eu estou falando isso neurologicamente. De novo, não é religião, tá? Então, quando a gente chega nesse estado, se a gente treina esse lobo frontal, o amor ao próximo, a aceitação, a brandura, a paciência, o perdão, a gente está treinando aqui. Você acha que eu preciso ficar discutindo sobre violência doméstica? Esse cara não vai agredir ela não vai aceitar ser agredida. Eles vão resolver, porque o outro vai se importar com o outro. E aí eu vou ter essa equalização. Então,
Alguns recados que eu deixo aqui vamos treinar a caridade para expandir a nossa consciência de fato, e quando a gente expande essa consciência, a gente para de funcionar a partir do trauma, e a gente deixa de ser neurótico. Então, vamos entender, só alguém que é primitivo é neurótico. Alguém que evoluiu, que lobo frontal, não funciona mais a partir da neurose, porque a neurose, como a colega disse, é um registro aqui. Se eu não estou funcionando mais aqui, eu não estou mais neurótico. Entendeu? E aí, esse problema de violência, tudo, da violência é né? A gente resolve muita coisa, tá? Então, eu espero aqui que a gente pratique mais a caridade e que mulheres não peçam homens do seu lado, que permitam que eles sejam femininos, e homens se permitam ser femininos, e as mulheres que se empoderem mesmo, e não fica pedindo figuras paternas do seu lado para poder estar atrás de um grande homem. Não. Vai lá, se empodera mesmo, não aceita, mas o principal, pratique a caridade. Obrigado.